Antes que houvesse luz, havia o Espírito. Antes que o tempo fosse contado, ele já se movia. Antes que o homem tivesse fôlego, o fôlego já existia. O Espírito Santo não começou em Pentecostes, nem no batismo de Jesus, nem nas palavras dos profetas. Ele estava lá, antes de tudo. Quando tudo ainda era caos. A terra era sem forma e vazia. Um abismo de trevas cobria a face do profundo. Mas ali, no silêncio do nada, havia um movimento. Uma presença. Uma intenção viva. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas, Gênesis 1:2. Não era apenas uma força. Era uma pessoa. Invisível. Indomável. Viva. Não se tratava apenas de uma atmosfera divina. Era o próprio Deus em ação, manifestando sua essência criativa. Quando Deus disse haja luz, foi o Espírito quem carregou essa ordem e fez dela realidade. Foi Ele quem invadiu as trevas com glória. Foi Ele quem separou o caos da ordem. O Espírito foi o sopro de cada palavra criadora. E então, Deus formou o homem. Do barro. Da terra seca. E no momento mais íntimo da criação, algo sobrenatural aconteceu. Soprou em suas narinas o fôlego de vida. Não foi um sopro qualquer. Era o mesmo Espírito que pairava sobre as águas. O mesmo Espírito que obedecera à voz do Pai. Agora invadia Adão, em fazendo do pó um ser vivente. Adão não apenas respirava. Ele era habitado. O Espírito Santo estava nele. Presente. Ativo. Ligando o homem ao céu. Conectando o corpo, alma e espírito à fonte da eternidade. O homem era mais que barro animado e era reflexo da Trindade. Um ser tripartido, espelho da comunhão entre Pai, Filho e Espírito. Adão conhecia Deus face a face. Andava com ele no jardim. E a glória do Espírito envolvia tudo o que ele fazia. Mas a história não se sustenta na inocência. O tempo da queda chegaria. A serpente sussurrou. A dúvida penetrou. O fruto proibido seduziu. E quando os dentes de Eva romperam a casca, não foi apenas a carne que foi transgredida, e foi o espírito que foi afastado. O pecado não manchou apenas o homem. Ele rompeu a ligação com o espírito. O fôlego que animava Adão agora estava poluído. A conexão foi cortada. O espírito se retirou. E o que restou foi vergonha, nudez, medo e separação. Deus ainda falava. Mas já não era mais o mesmo. O homem se escondia. A voz que antes trazia paz, agora provocava terror. Adão tentava cobrir o corpo, mas era a alma que estava exposta. A glória se foi. E a presença foi perdida. O espírito não habitava mais o homem. Ele agora visitava. Descia. Tocava. Mas já não permanecia. A partir dali, sua atuação seria intermitente e marcada por momentos intensos e breves, em homens escolhidos para cumprir tarefas específicas. Ele tocaria reis, profetas e juízes. Mas não habitaria mais a humanidade de forma plena. A queda havia selado a distância. Mas mesmo diante da rebelião humana, o Espírito Santo não abandonou a terra. Ele sussurrava promessas. Ele inspirava textos sagrados. Ele conduzia o plano eterno que, em silêncio, apontava para uma restauração futura. Entre os escolhidos por Deus, surgiram homens que não andavam sozinhos. Um deles foi Moisés. Quando a sarça queimava sem se consumir, a presença do Espírito estava lá. Quando ele desafiava Faraó com sinais, era o Espírito quem o capacitava. Quando estendia o cajado sobre o mar, era o Espírito quem abria caminho. Quando subia ao Sinai para receber as tábuas da lei, era o Espírito quem o envolvia com glória. Moisés não era mágico. Era um homem revestido pelo Espírito. Sem ele, o libertador de Israel seria apenas um fugitivo do Egito. Com ele, se tornava a boca de Deus.
Mas Moisés morreria. E o Espírito não morreria com ele. Josué o sucederia. E sobre ele, a mesma presença repousaria. Quando as muralhas de Jericó ruíram, não foi por causa do som de trombetas. Foi o poder invisível do Espírito Santo em ação. Quando o sol parou no céu por causa de sua oração, não foi um fenômeno astronômico. Foi a resposta de um Deus que ouve aqueles em quem seu Espírito habita. A história avançava. E mais homens seriam erguidos. Gideão, o improvável. Um agricultor acovardado, malhando trigo escondido. Mas Deus o chamou de varão valoroso. O que fez dele um guerreiro? Foi o Espírito. Quando o Espírito do Senhor veio sobre ele, até 300 homens foram suficientes para derrotar milhares. Não era estratégia. Não era força. Era unção. Era a presença viva de um Deus que se movia entre os homens através do seu Espírito. Sansão, outro juiz, também teve sua força ligada à presença do Espírito. Não era o cabelo que lhe dava poder. Era o Espírito de Deus que, ao tomar conta dele, o tornava imparável. Ele rasgava leões. Destroçava exércitos com ossos. Mas quando o Espírito se afastou, Sansão se tornou comum. Cego. Fraco. Derrotado. O Espírito não se deixava domesticar. Não era controlado por homens. Ele vinha e partia. Sempre com um propósito. Sempre com um peso de glória. E então vieram os profetas. Vozes que anunciavam o invisível. Homens que enxergavam além do tempo. Que carregavam o peso de mensagens que nem sempre queriam dizer. O Espírito os tocava com visões. Os envolvia em êxtase. Os enchia com palavras que queimavam. Isaías declarou: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu. Isaías 61 2.1. Ele não estava apenas profetizando sobre si mesmo. Ele vislumbrava o Messias que viria. Um que carregaria o Espírito sem medida. Jeremias foi chamado antes mesmo de nascer. E o Espírito guiou entre lágrimas e advertências. Ezequiel teve visões que nenhum homem ousaria descrever, e ossos secos se levantando, rodas dentro de rodas, glória enchendo o templo. Tudo isso era o Espírito revelando o que viria. Mas havia um silêncio prestes a se instalar. Um intervalo sombrio entre o Antigo e o Novo Testamento. 400 anos sem profecias. Sem vozes. Sem glória visível. Mas não sem o Espírito. Ele ainda se movia. Como o vento sobre o deserto. Como brasa que não se apaga. Ele preparava a cena. Porque a promessa feita lá no Éden, em de que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, estava prestes a se cumprir. E quando os céus se abriram novamente, não seria com trovões, mas com um anjo. E uma virgem. Quando os homens esqueceram o som da voz de Deus e a névoa da idolatria cobriu a terra como um véu espesso, foi o Espírito Santo quem irrompeu entre as trevas. Ele não gritou. Não rasgou os céus em trovões. Ele sussurrou em meio ao desespero. E aqueles que ousaram escutar, tornaram-se profetas. A história do Espírito Santo não é apenas celestial, ela é sangrenta. Ela toca a lama da terra, se entrelaça com a queda dos reis e a corrupção dos altares. É o Espírito que escolheu homens frágeis, perseguidos, hesitantes, e mais os incendiou com uma chama que não podia ser apagada. Isaías foi um desses homens. Em meio à decadência moral de Jerusalém, quando o templo ainda estava de pé, mas o povo já havia destruído a aliança com o Altíssimo, o Espírito Santo tomou Isaías com visões de glória e juízo. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, ele declarou. Mas essa unção não era para aplauso. Era para anunciar liberdade aos cativos e condenação aos orgulhosos. Ele falaria de um servo sofredor, desprezado pelos homens, mas escolhido por Deus, e um Messias que viria ungido pelo próprio Espírito, não com espada, mas com propósito eterno. E então veio Jeremias, jovem demais para ser levado a sério, mas velho demais em espírito para recuar.
Deus o separou desde o ventre. O Espírito Santo queimava em seus ossos como fogo, mesmo quando ele queria calar. Ele alertou reis que o zombavam, chorou diante de um povo que o ignorava, e foi perseguido por carregar uma verdade que nem mesmo ele podia compreender por completo. A unção do Espírito, sobre Jeremias, não era leve, e era um fardo glorioso, impossível de abandonar. Com Ezequiel, o Espírito tomou outra forma. Ele não apenas falava e ele transportava. O profeta foi levado pelo Espírito entre os exilados na Babilônia, viu os céus se abrirem e criaturas indescritíveis surgirem no horizonte da eternidade. E quando Deus o levou a um vale cheio de ossos secos, não foi o poder humano que reviveu os mortos, mas o sopro do Espírito. Profetiza ao Espírito, disse o Senhor. E quando Ezequiel obedeceu, o Espírito soprou dos quatro cantos e fez levantar um exército. Não um exército de carne, e mais de esperança. O Espírito não era apenas consolo. Ele era a ressurreição. Mas ele também foi guerra. Em Gideão, o Espírito do Senhor se apoderou de um homem acovardado, escondido num lagar, malhando trigo com medo dos inimigos. E ali, no lugar da vergonha, Deus o chamou de valente guerreiro. Não por quem ele era, mas pelo que se tornaria ao ser possuído pelo Espírito. Gideão, com apenas 300 homens, derrotou exércitos incontáveis, porque não lutava com força própria e lutava com direção celestial. E então temos Davi, o rei pastor, o homem segundo o coração de Deus. Quando Samuel o ungiu, ainda jovem, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou dele daquele dia em diante. Davi não venceu Golias por causa de sua mira, mas porque o Espírito Santo já o havia tomado. Cada salmo, cada lágrima, cada dança, cada queda e cada arrependimento foi vivido sob a influência desse Espírito que o nunca abandonou, e mesmo quando ele falhou. Ao contrário de Saul, de quem o Espírito se retirou, Davi implorou: não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele sabia que o trono era inútil sem a presença. O cetro não valia nada sem o sopro. E havia ainda os juízes. Homens como Sansão, movido pelo Espírito para libertar Israel com força bruta. Mas até mesmo ele, que matou 1000 homens com uma queixada de jumento, foi derrotado quando a presença se retirou. A força de Sansão não estava em seus cabelos, mas na aliança com o Espírito que o capacitava. Quando ele se entregou ao pecado, a presença se foi. E com ela, tudo desmoronou. O Espírito Santo, no Antigo Testamento, era como fogo nos ossos. Ele vinha sobre os homens, não habitava neles. Ele os capacitava por um tempo, depois recuava. Era um sopro momentâneo, uma luz temporária, um sinal de que Deus ainda estava entre os homens e mais à distância. E isso era apenas o começo. Com o passar dos séculos, a promessa começou a crescer como um rumor entre os fiéis. Os profetas começaram a falar não apenas do que o Espírito estava fazendo, mas do que ele faria. Joel foi o primeiro a ousar declarar: derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Toda. Não apenas sobre profetas. Não apenas sobre reis. Não apenas sobre os escolhidos. Mas sobre os filhos, as filhas, os velhos, os jovens, os servos e as servas. Seria um tempo novo. Uma era sem precedentes. Esse era o prenúncio de Pentecostes. Uma explosão profética que desafiava as estruturas do templo, dos sacerdotes e da religião ritualística. O Espírito, que antes se limitava aos poucos, viria para habitar em muitos. Não apenas para visitar, mas para morar. O que era temporário, se tornaria permanente. O que era restrito, se tornaria abundante. E então veio João Batista, o último dos profetas da velha aliança. Ele mesmo foi cheio do Espírito Santo desde o ventre, e sua missão era simples: preparar o caminho. João declarou com ousadia: eu batizo com água, mas virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele sabia que a era do Espírito estava prestes a começar de forma irreversível. A expectativa ardia nos corações. O Messias viria. Mas não como guerreiro. Ele viria como cordeiro. E com ele, o Espírito desceria não como sombra e mais como selo.
Não como visita, e mais como habitação eterna. E assim, a história sagrada começava a se inclinar para seu ponto de ruptura. A cortina entre o céu e a terra começava a se rasgar. E a promessa prestes a se cumprir não seria mais sussurrada, e seria derramada. Aquela sala estava fechada. 100 corações batendo em expectativa. 120 vidas comprimidas entre a memória de um Cristo que subiu aos céus e a promessa de um Espírito que ainda não havia descido. Era o cenáculo. Mas também era o limiar entre o antigo e o novo, entre o medo e a ousadia, entre o silêncio e o fogo. Naquela madrugada que carregava séculos de espera, o Espírito Santo não veio com cerimônias. Ele veio com barulho. Veio com vento. Veio com fogo. Atos 2 descreve, de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram línguas, como que de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Aquilo não era um símbolo. Era a inauguração de uma nova era espiritual. O Espírito que antes agia sobre reis, profetas e sacerdotes, agora descia sobre pescadores, mulheres, jovens e velhos. E todos, sem exceção, começaram a falar em outras línguas, e não por vontade própria, mas porque estavam sendo tomados, possuídos, incendiados pela própria presença de Deus. Era o Espírito agora não mais sobre eles, mas neles. A multidão que se reuniu do lado de fora viu o que parecia uma cena de embriaguez espiritual. Pedro, o mesmo que havia negado Jesus 3 vezes, agora era a boca do céu: estes homens não estão bêbados como pensais, mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel: nos últimos dias, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Atos 2 e 16, 17, Pedro pregou como um profeta. Como um leão. Como quem foi recriado. E 3.000 almas se curvaram ao arrependimento. O Espírito Santo, que um dia se retirara do jardim do Éden, agora voltava a habitar entre os homens, e não mais em tendas, nem em templos, mas em carne viva. A promessa de Jesus em João 14 se cumpria: e rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. O Espírito não seria mais uma visita. Seria a morada. A igreja nascente foi moldada por esse fogo. Não havia reuniões frias nem pregações vazias. Cada ajuntamento era um terremoto espiritual, milagres se multiplicavam. Os apóstolos não agiam por força nem por poder, mas pelo Espírito do Senhor. Ananias e Safira mentiram e morreram diante de Pedro, não por causa de um homem, mas porque ousaram mentir ao Espírito Santo. Sim, ao Espírito se mente, se entristece e se resiste. Mas ele não é frágil. Ele é Deus. Estevão, o primeiro mártir da igreja, não morreu com palavras humanas na boca. Ele encarou seus assassinos com o rosto iluminado. Homens de dura cerviz. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. E então, viu o céu aberto. Viu Jesus de pé. E entregou seu espírito, e não ao medo, mas à glória. Paulo, ainda Saulo, presenciou essa morte. E foi tocado pelo Espírito no caminho para Damasco. A luz que o cegou não era uma luz comum. Era a presença do Cristo glorificado, que age através do Espírito. Saulo caiu. Ouviu a voz. E quando levantou, já não era mais o mesmo. 3 dias em trevas. E então, Ananias foi enviado. Impôs as mãos, e algo como escamas caiu dos olhos de Saulo. Ele foi cheio do Espírito Santo. Daquele momento em diante, Paulo não viveu mais para si. Viveu como templo do Espírito. E é Paulo quem nos dá os maiores ensinamentos sobre essa presença invisível. Ele escreve em 1 Coríntios 6:19, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Isso é revolução. O que antes estava em tábuas de pedra agora estava escrito nos corações. O Espírito Santo passou a distribuir dons como queria. Línguas, interpretações, profecias, curas, palavras de sabedoria e ciência, discernimento,
fé sobrenatural. Não para espetáculo, mas para edificação, para a unidade, para a expansão do reino. Cada crente se tornou uma centelha. Cada reunião, uma explosão de vida espiritual. Mas com esse poder, também vinha a responsabilidade. Paulo alertava: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Efésios 4:30. Ele não é uma energia. Ele não é uma sensação. Ele é uma pessoa. Sensível. Santa. Viva. E o selo do Espírito era um aviso ao inferno. Era como um carimbo divino: este pertence ao meu filho. Era também um penhor e uma garantia de que aquele que crê não será abandonado no meio do caminho. O Espírito é início, meio e fim da jornada cristã. Mas nem todos entenderam isso. Em Corinto, os dons viraram motivo de vaidade. Em Gálatas, o Espírito foi substituído por obras da carne. Paulo bradava, tendo começado no Espírito: estais agora vos aperfeiçoando na carne? O Espírito Santo é como fogo, mas não é fogo domesticável. Ele sopra onde quer. E quando os homens tentam manipulá-lo, ele se afasta. Os primeiros cristãos sabiam disso. Eles não buscavam status, buscavam presença. Não queriam aplausos, queriam glória. E essa glória muitas vezes custava sangue. Os mártires da fé não morreram com coragem humana. Morreram cheios do Espírito. Homens e mulheres que foram queimados, crucificados, lançados às feras. Cantando. Orando. Vendo o céu se abrir. Porque quem tem o Espírito não teme a morte. A história da igreja primitiva é inseparável da história do Espírito Santo. Ele era o fôlego. O combustível. O mistério. Ele era o diferencial entre religião e presença. E mesmo nos desertos espirituais, em épocas de perseguição, apostasia e frieza, ele nunca deixou de agir. Como um rio subterrâneo, fluía por corações sedentos. Ungia reformadores. Sussurrava a mártires. Enchia camponeses com sabedoria divina. O Espírito é o elo contínuo entre o céu e a terra. Ele não é o menor da Trindade. Ele é Deus. Eternamente Deus. Que se moveu na criação, que incendiou os profetas, que gerou o Filho em Maria, que ressuscitou o Cristo dentre os mortos, e agora habita dentro dos que creem. E assim como ele veio no cenáculo, ele virá outra vez. Porque há uma promessa que ainda não se cumpriu por completo, e há de que o Espírito será derramado sobre toda a carne. Não apenas sobre a igreja, mas sobre povos, nações, famílias inteiras. E antes que o fim venha, ele soprará de novo. Não apenas como o vento, mas como clamor, como juízo, como glória. O mesmo Espírito que consola, também confronta. Que cela, também julga. Que convence do pecado, mas também glorifica o Filho. Por isso, quem o conhece, treme. Quem o possui, é possuído. Quem o ama, se santifica. Porque o Espírito Santo não é uma experiência. É uma revolução interior. É o próprio Deus habitando dentro do homem, e chamando, moldando, queimando, selando, conduzindo à eternidade. Ele esteve lá no princípio, pairando sobre as águas. Esteve entre os profetas. Em visões, trovões e sussurros. Esteve sobre Jesus, em forma de pomba. Esteve no cenáculo, como fogo. E estará no fim, e como testemunha, juiz e selo final. O Espírito Santo não é uma fase. Não é uma estação. Ele é eterno. Ele é quem conduz toda a história da redenção desde os primeiros sopros até o último trombeta. E no fim dos tempos, sua atuação não diminuirá e ela se intensificará. Em Apocalipse, o Espírito não está ausente. Ele é o que fala às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
AP 2:07 Ele é a voz profética que exorta, adverte, consola. Em cada uma das cartas às igrejas da Ásia, ele revela o estado espiritual do povo. A frieza de Laodiceia. A fidelidade de Esmirna. A idolatria de Pérgamo. O Espírito sonda os corações. Ele não é enganado por aparência. Ele não se cala diante da apostasia. E quando os selos começam a ser abertos, quando os juízos de Deus se derramam sobre a terra, o Espírito está agindo e convencendo, chamando, preparando. Ele é quem sela os 144.000. Ele é quem ainda convence os corações durante a grande tribulação. Mesmo diante do caos, ele continua clamando. Mesmo com os céus em guerra, ele ainda chama o homem ao arrependimento. Ele é o único que consegue sustentar os fiéis até o fim. É pelo Espírito que os mártires resistem ao Anticristo. É pelo Espírito que as testemunhas profetizam diante das nações. É pelo Espírito que o nome de Jesus ainda é glorificado quando tudo ao redor se desfaz. O Espírito Santo não é ausente no Apocalipse, nele é a presença contínua de Deus quando tudo mais parece ruir. E no capítulo final, há uma frase que ecoa por toda a eternidade, e o Espírito e a noiva dizem, e vem. AP 22:17 O Espírito está chamando. Clamando. Implorando ao Filho que volte. Ele não está apenas conosco, e ele deseja o retorno do Rei. Porque sua missão é essa, em glorificar o Filho. Preparar a noiva. Conduzir a criação de volta ao Criador. Esse clamor é cósmico. É eterno. E está em curso neste exato momento. O Espírito não é uma experiência litúrgica. Ele é a força que mantém a igreja de pé enquanto o mundo desmorona. Ele é o que convence o ateu. O que sustenta o crente perseguido. O que dá palavras ao pregador, lágrimas ao intercessor, poder ao simples. Ele distribui dons, e não para entretenimento, mas para edificação. Ele cura, revela, guia, ensina, consola. Mas também corrige. Também disciplina. Também se afasta de corações altivos. Porque ele é santo. O Espírito não pode ser manipulado. Ele não está à disposição de agendas humanas. Ele sopra onde quer. Age como quer. E se retira quando o coração endurece. Nos dias de hoje, muitos querem os dons, mas não querem a santidade. Querem os sinais, mas não querem o arrependimento. Querem o fogo, mas não querem a cruz. E o Espírito se entristece. Porque ele não divide espaço com o pecado. Ele não coabita com o orgulho. Ele não se vende por liturgias vazias. Mas ainda há um remanescente. Homens e mulheres que não se dobraram ao sistema. Que não se venderam à frieza. Que ainda choram diante da presença. Que ainda anseiam por mais. Para esses, o Espírito não é um visitante. É um companheiro diário. É um fogo que nunca apaga. É a voz que sussurra em meio à loucura do mundo, permaneça firme. Eu estou aqui. É Ele quem intercede com gemidos inexprimíveis quando não sabemos orar. É Ele quem nos lembra das palavras de Cristo quando a mente falha. É Ele quem nos marca para o dia da redenção. Porque sem Ele, não há igreja. Sem Ele, não há missão. Sem Ele, não há salvação. O Espírito Santo é o início e o fim da jornada. Foi Ele quem gerou Jesus no ventre de Maria. Foi Ele quem levou Jesus ao deserto. Foi Ele quem o sustentou até a cruz. E foi Ele quem o ressuscitou ao terceiro dia. E hoje, Ele está dentro de nós. Nos nossos ossos. Nos nossos pensamentos. Nos nossos clamores. Cada respiração do crente é um testemunho de que o Espírito ainda habita em carne. Cada arrependimento é sinal de que ele ainda convence. Cada milagre é prova de que ele ainda age. E cada lágrima derramada em oração é a certeza de que ele ainda se importa. O Espírito Santo é mais do que poder. Ele é pessoa. Ele é Deus.
Ele é o selo final antes da eternidade. E quando a última trombeta soar, será Ele quem nos erguerá do pó. Será Ele quem nos glorificará. Será Ele quem nos apresentará ao Cordeiro. Porque quem começou a boa obra em nós, foi Ele. E será Ele quem há de completá-la. Até o último dia. Até o último suspiro.